Começando a gravação. Bom dia, primeirão. Hoje nas aulas, como eu falei há alguns instantes, vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Me diga uma coisa, o que seriam os povos pré-colombianos, Matheus Carvalho? Povos que vieram antes. Antes de? Que já viviam antes de quem? As navegações. De Colombo, navegador, não é isso? Então viviam ali na América. Pô, então vejam só, e vocês sabem, né? Que a América, quando Colombo chegou, ele não sabia que tinha descoberto a América ou invadido a América, porque já tinham povos vivendo ali. Ele pensou que estava nas Índias. Alguém saberia me dizer por que o nome é chamado de América? Oh, me pegou agora. Também tinha essa curiosidade. Alguém? Por que o nome? Por que nosso país é chamado de América? Bom, nós vimos que o cara que sem querer descobriu a América foi Cristóvão Colombo, mas ele morreu sem saber que tinha, né, descoberto. Estava na frota de Colombo um cara chamado Américo Vespúcio. E ele teve acesso a todos os mapas de Colombo. Os mapas náuticos. Ele era italiano, né, professor? Ou seja, Colombo, ele era de Gênova, assim, concordo com você. Então, vejam. Atenção, galera. Américo Vespúcio ele estava na frota de Colombo. Então, ele tem contato com mapas portulanos. Então, ele vai o quê? Pedir para voltar. Atenção aqui. Américo Vespúcio volta. Chegando lá no continente, ele prepara uma embarcação e vai com a sua tripulação, um tempo depois, aonde Colombo foi, na América Central. E vejam, o que Américo Vespúcio faz é registrar tudo que Colombo não fez. Colombo morreu sem saber que tinha chegado às Américas. Então, o nome hoje, viu, Matheus Souza, é chamado de América em homenagem a Américo Vespúcio. Pois bem, esse navegador que teve acesso aos planos de Colombo, e se você for ver, ele foi aquele falsão, né, velho? Que ele foi lá e roubou as ideias de Colombo, depois pegou a sua embarcação, foi seguindo as rotas de Colombo e ganhou toda essa questão de América em nome desse navegador, né, meio charlatão, que pegou, foi na ponga de Colombo, chamado Américo Vespúcio. Beleza? Então vejam só, nós vamos falar. Alguém saberia me dizer, vocês já viram isso no Fundamental. Quais eram os povos pré-colombianos que vocês estudaram no Fundamental? Astecas. Isso, astecas, maias e incas. Então, nós vamos agora fazer uma certa revisão sobre esses assuntos. E como o Matheus já me falou isso, né? Matheusão, eu vou precisar da sua ajuda. Beleza? Eu não sei se vocês entenderam no momento dessa forma, mas eu estou aqui para ajudar vocês a compreender o que foi, quem eram esses povos pré-colombianos. Nós vamos começar agora falando sobre os astecas. Sim, os astecas. Então, presta atenção nesse slide, onde nós temos uma simbologia referente aos deuses astecas, né? Então, vejam só. Povo guerreiro. Então, já sei que o povo asteca é guerreiro, era de guerra. Os astecas habitaram a região do atual México. Então, olha lá, vejam só. Astecas, México, entre o século XIV e XVI. Fundaram no século XIV a importante cidade de Tenochtitlán, atual cidade de México. Então, ou seja, astecas, México, Tenochtitlán. Então, isso cai muito nas provas do Enem, né? Então, eu tenho que estar antenado com isso para, de repente, em vez de eu perder uma questão, ganho facilmente essa questão. Numa região de pântano, você sabe o que é pântano, não sabe? Alagada. Ou seja,
próximo ao lago Texcoco. Aqui, ó. Então, Aztecas, atual México, Tenochtitlán, atual Cidade do México, próxima ao lago Texcoco. Motivo: buscar terras férteis. Chegaram no Vale de Anahuac, Vale do México, em 1325, século XIV, fundou Tenochtitlán. Grandes partes das riquezas viviam de impostos. Não estou cobrados. entendendo por que alguém está com o microfone ligado. Eu acho que era Mateus. Então, vou voltar aqui. Manu, toda vez que nós falarmos sobre Aztecas, México. México porque Tenochtitlán, que era a cidade que vai ser a atual cidade do México. Tenochtitlán era uma região alagada, pantanosa, ou seja, que tinha muita água, né? Próximo do lago Texcoco. É o nome de um lago, como se aqui a gente tem lagos. A cidade, Aztecas, também por que lagos? Porque precisa da água para transporte, para tomar banho, para cozinhar, né? Enfim, para várias coisas. Motivo: busca de terras férteis. Chegaram no Vale do Anahuac, Vale do México, em 1325, século XIV, e fundaram o Tenochtitlán. Grande parte das riquezas vinham dos impostos. Se eles são povos guerreiros, imagine, Mateus é um povo guerreiro, e Mateus Souza é outro povo guerreiro. Vamos dizer que Mateus Carvalho domina Mateus Souza. Ele vai obrigar Mateus Souza a pagar impostos. E é dessa forma de impostos que o império sobrevive. Ilhéus, pergunte ao seu pai, à sua mãe, à sua avó, se ela não paga impostos todo mês. Paga o imposto Todo da mundo água. odeia impostos. Não é isso? Mas pagam os impostos, porque senão, se não te pagar os impostos, você não tem energia, você não tem água, você não tem, de repente, limpeza urbana, né? O caminhão do lixo não vem buscar. Então, vejam só. Enfim, um número de coisas. Você tem que pagar impostos. A partir do momento que você se torna adulto, os impostos são rotinas do seu dia a dia. Se torna uma rotina, melhor dizendo. O poder é centralizado. Então é o seguinte, ó, se eu for fazer um mapa mental, deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Pois bem, eu vou fazer aqui o meu mapa mental. Se eu colocar Aztecas numa bola, a primeira seta eu sei que é aonde atual México. Do México, antes do México, se formou Tenochtitlán, não é isso? É ou não é? É. É. De Tenochtitlán tem um lago muito famoso, não é isso? Qual foi o nome desse lago? Texcoco. Né? Depois do lago Texcoco, nós vimos que os astecas, o que é que eles buscavam? Qual era o objetivo? Terras férteis. Não é isso? Terras férteis. E para buscar essas terras férteis, eu sei que os astecas, né, são povos guerreiros, viviam de impostos. Então, o poder era centralizado. Pois bem, está mais ou menos aqui. É assim que eu estudo. Então, são as características desse povo que eu tenho que compreender. Então, os astecas, então, se ele dominava outro povo, ele tinha uma força de guerrilha, ele tinha uma força militar muito grande. Então, ele vai sobreviver. Como que os astecas vão sobreviver? Pediram para os inimigos pagarem impostos para eles, entendeu? Então, vejam só. Grande parte das riquezas vinham de impostos cobrados dos povos vencidos e foram considerados senhores da Mesoamérica. Calma que eu vou explicar o que é Mesoamérica. Poder centralizados, Olmeca e Zapoteca são povos anteriores dos astecas. Antes de chegarem aos astecas, tinham os Olmecas e Zapotecas. Mas a nossa importância são astecas. Então vamos nós. Pois bem, Mesoamérica, essa região aqui, ó.
Mesoamérica, que fica no meio, então, beleza? Mesoamérica, essa região aqui, ó. É América Central? Exatamente, ali próximo é América Central, uma parte, né? Dali chegando próximo aos Estados Unidos. Muito bem. Sociedade. A sociedade era hierarquizada e comandada por um imperador. Então, toda vez que eu falo imperador, o poder é centralizado, chefe do exército. Então, veja o seguinte: toda vez, exemplo, quando eu falo Egito, o poder estava na mão de quem? No Egito, Do faraó. do faraó, é centralizado. Mas na Mesopotâmia, nós vimos que tiveram vários povos, né? Tiveram os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Então, são vários povos, o poder está descentralizado. São vários povos, cada povo tinha o seu rei, tinha o seu líder. Então, é descentralizado. Pois bem, vamos ver, a nobreza era também formada por sacerdotes, chefes religiosos e militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos compunham a grande parte da população. O trabalho no Império Azteca era diversificado. Existiam trabalhadores livres, comerciantes, artesãos, etc., como hoje, aqui no Brasil. E os que trabalhavam em regime de servidão. Ah, professor, existe ainda no Brasil servidão? Existe. Clandestinamente, mas existe. Algumas fazendas que ainda, né, obrigam os capatazes armados, pegam a documentação dos caras, e os caras estão lá, ó, clandestinamente trabalhando sem ganhar R$1. E também vocês viram que em São Paulo também acontece o seguinte: muitos estrangeiros que vêm para aqui, para o Brasil, trabalhar e começam a trabalhar na costura, fazendo, né, a pirataria dessas roupas famosas, e os caras não ganham nada. São casas que não tem nem janela, é tudo fechado. Os caras trabalham quase 24 horas, galera, para ganhar um mísero salário. Então, é a mesma coisa de que eu estou falando aqui para vocês da servidão. Esses últimos atuavam na construção de obras públicas, que é diferente, né? Hoje eles aqui não trabalham em obras públicas, e eram controlados e na base da violência pelas autoridades militares, religiosas e governamentais. E quando eu falo para vocês, quando eu falei nesse trabalho escravo que existe aqui, usa a violência, mas quem detém essa violência é uma classe superior, uma classe mais rica, né? De repente, né, fazendeiros, etc. Ó, o Lucas chegando aqui. Pois bem, vamos lá. Desigualdades sociais. Então, é o seguinte, uma desigualdade é quando tem um conflito, né? Não tem uma coisa igualitária. A economia asteca gerava muita desigualdade. Vamos entender. Atenção, estou falando de economia, aonde gera. Os governantes, autoridades militares e religiosas viviam em ótimas condições financeiras. Olha, galera, então não adianta. Vamos dizer que Mateus Carvalho, ele é um governante. Então, ó, ele vai viajar para o exterior todo ano, ele, né, toma champanhe, come camarão, está nos melhores restaurantes, enquanto Manu já não tem essa condição toda. Então, há uma desigualdade social entre Manu, que ela não viaja para o exterior, ela não frequenta os restaurantes. Então, há uma desigualdade, eles vivem no mesmo local, mas Mateus tem um padrão de vida muito maior do que de Manuela. Ah, ele come lagosta e eu como mato. Você come arroz, feijão e 2 óleos, que são ovão, ovo frito. Exatamente, Ah, eu José vejo. Mato. Então, vejam só. Ah, mais fácil eu comer o cafezinho e meu pão mesmo. Então, vamos lá. Os governantes, autoridades militares, religiosas, viviam de ótimas condições financeiras, pois grande parte da renda do império concentrava-se nessas camadas. Ou seja, é como eu falei, Mateus vivia num mundo, né, de muito mais glamour, ostentação do que de Manu, porque era privilegiado. Já Manu, que trabalhava braçalmente, né? Aonde o professor trabalhava, né, nos campos, né? Então, ou seja, os camponeses faziam uma grande parte da população astecas e pagavam muitos impostos e recebiam pouco por isso. Então, Manu
pagava muito imposto, ganhava um salário não tão legal e, por isso, viviam num estado de pobreza. Então, vejam, é só você ver a tela de Matheus Carvalho, você vê que ele é um cara que tem toda uma tecnologia, tem uns aparelhos, né, desenvolvidos, etc, etc. Aí, enquanto eu comparo com o de Manu, que está desligada, né? Então, Manu não pode ligar a câmera Professor, dela. Não pode ligar na a câmera verdade, isso dela, daqui porque é do senão... próprio aplicativo. Ô, professor, tenho que me juntar a Matheus para também garantir, né? Então, mas aí você vai ter que pagar impostos para Matheus. Diga, Matheus Souza. ô, professor, você falando assim, me lembra até da Revolução Industrial. Ah, isso Era também. quase a mesma coisa. Exatamente. Então, uns viviam no glamour porque tinham privilégios e os outros não viviam, então só faziam pagar impostos, pagar impostos. Então, há uma desigualdade aí ou não? Uma grande desigualdade. Sim. Pois então, é isso que eu quero do meu aluno. Então, vem comigo. A economia. A economia dos astecas tinha como principal atividade a agricultura. Cultivavam principalmente o milho, um milhinho verde na manteiguinha, com salzinho, hein, galera? Sensacional. O cacau, que faz parte da nossa região, né? O fruto dourado. Aí Sabia que sim. era o E a fruto gente, sagrado dos e a gente também astecas. começou a falar sobre isso, André. Então, vejam, tem uma Tem que ver pro bebida que chocolate. exatamente tinha uma bebida, né, que era só para momentos especiais, né, que era sagrada. Tinha pimenta, o tomate, a abóbora, a mandioca, o feijão. Se alimentavam de insetos. Insetos. Gafanhoto. É a China. É, É mais os ou menos por japoneses, aí. pô. Então, vejam, Uma barata gafanhotos, frita. né, formigas, etc. O comércio interno era intenso no Império Astecas. Havia comerciantes especializados em vários tipos de produtos. A economia funcionava na base da troca de produtos, ou seja, né? Porém, as sementes de cacau eram usadas como uma espécie de moeda. Sim, galera. Veja o seguinte, vamos dizer que Matheus Carvalho agora é um dono de fazenda de cacau. Ele colhe por ano 3.000 arrobas numa fazenda, 4.000 na outra, 5.000 arrobas na outra fazenda. Uma arroba de cacau hoje, atualmente, está custando R$ 190, se eu não me engano. Pesquisem aí, bote aí, valor da arroba do Me cacau deixando hoje. sonhar, o professor. Pesquisem aí no Google agora, por favor, primeirão. Preço da arroba do cacau hoje, quarta-feira, em Ilhéus. Valor da arroba de cacau em Ilhéus hoje. Alguém já viu? Eu acho que uns 205. Não, tem que pesquisar. Acho. 200. Bota valor da arroba do cacau hoje, quarta-feira, em Ilhéus. Quarta-feira. R$ 205, tá aqui. 200. 203 reais. 205. 203. Olha, já aumentou. Ontem 203. eu olhei e tinha caído, porque tinha batido 210, aqui em Ilhéus está R$ 203. Olha, tá vendo você? Então, e ontem eu pesquisei, eu liguei para o armazém e falou que estava 190, então hoje já subiu um pouquinho. Então, vejam, uma arroba tem 15 quilos. 15 quilos uma arroba. Então, uma arroba hoje, que são 15 quilos, vale R$ 203. Então, para eu fazer uma arroba, eu tenho que juntar as sementes, não é isso? Eu faço uma arroba, 15 quilos, 30 quilos, 2 arrobas, 45, 3 arrobas, 60 quilos, 4 arrobas, que pesa um saco de cacau, 60 quilos. Então, veja o seguinte, se está 203 vezes 4, que é um saco de cacau, está R$ 812 hoje, ó. Que beleza! R$ 812. Então, vejam só,
Então a semente Nem vale gosto de dinheiro ou cacau não vale? mesmo. Vale dinheiro ou não vale a semente? Vale. Aqui em casa Vale. Ou seja, Vale, você vale. tendo, vale. Mas então vejam, os minha mãe astecas. tá aqui com um saco para vender cacau. Então, mas vejam só, se você, Tá né, rico já fez a feira. se você zelar pela sua fazenda, pelo seu pedacinho de terra, você vai ter. Então vejam só, é muito importante que vocês entendam, as trocas eram feitas de mercadoria por mercadoria, escambo, mas eles utilizavam a semente do fruto dourado, né, que era o cacau, era um fruto sagrado asteca. Pois bem, lá, atenção, Matheus, olha ela aqui, Matheus Carvalho, por estar com a tecnologia, está conversando. Vamos Oi. para cá. Chinampas. Olha, que eles vão desenvolver essas ilhas flutuantes, ó. Ilhas flutuantes. Estão vendo? Pequenas ilhas ou canteiros artificiais para cultivar as flores, verduras, plantas medicinais. Sim, plantas medicinais para te ajudar no dia a dia, né? Se você tiver uma congestão, se estiver com dor de cabeça, enfim, você vai poder cultivar aqui. Então vejam só, lá onde tinham os lagos, né, ou rios, eles vão fazer essas ilhas artificiais onde eles vão poder cultivar. Entendido? Como é o nome dessas ilhas? Chinampas. Chinampas. Vamos lá. Agora sim. Quem gosta de futebol, né? Quem gosta de assistir uma boa partida de futebol, eu sei que tem uma galera que é flamenguista aqui. O ruim é que, ô professor, o ruim desse esporte é que todo perdedor ou ele é decapitado. Timão vai jogar Exatamente. hoje, hein? Jogar esse esporte é como você. Exatamente. Então vejam só, o Tlatitli, né? Que era só podia jogar com os ombros, com o quadril e com o joelho, não podia, né? Pegar com a mão a bola. Então vejam só, o jogo com o uso dos ombros, cotovelos, joelho e quadril, o líder do time perdedor decapitava o líder do time vencedor. Então você que falou é o seguinte, Matheus Souza. O seguinte, é importante notar o jogo em cada localidade ele era diferente. Vão ter em localidades, como eu estou falando, os astecas, para o asteca, como estou dizendo aqui, olha, presta atenção aqui, Matheus Souza. O time perdedor decapitava o líder vencedor. Poxa, professor, por quê? Porque eles achavam que era uma honra morrer para o Deus, para que o quê? Voltasse a prosperidade das plantações, né? Eles ganhassem as guerras, riqueza, prosperidade. Então, vejam, vocês assistiram já Vikings? Alguém de vocês já assistiram Vikings? Já. Então, os Vikings, Já. eles não temem a guerra, eles acham que a guerra é a libertação, eles vão para o paraíso, aonde, né, as valquírias vão vir buscar e levar para Valhalla, né? Pois bem, então vejam, parecido um pouco. Já para os astecas, eles morrerem, né, em nome de toda a civilização asteca seria uma honra. Por isso que o Tlatitli, ou Teotlatitli, para os astecas, quem morria, vamos lá, era, né, quem seria decapitado seria o perdedor. O líder do time vencedor se tornava, ou melhor dizendo, quem seria decapitado seria o vencedor. E o perdedor ia decapitar os vencedores, transformá-los eles em imortais. Então, veja, vocês vão ver que quando nós fomos para os maias, é diferente. Atenção! Curiosidades, tem microfone aberto aí. Astecas eram bons guerreiros, comerciantes, onde faziam negócios com povos vizinhos. Comerciantes, espiões do imperador. Sim. Sabe aquele cara que vai vender e está com o ouvidão ali, ó, e o zóio de Lula, ligadão no que está acontecendo, para depois ir lá falar, olha, Matheus Carvalho, estão dizendo isso, fica ligado, hein, meu? Olha, tem uma tal de Manuela, sacou, meu? Bocão, tá falando isso e aquilo, hein? Fica ligado. Pois bem, temos Vai 10 cair minutos. na bala. Ai, quando me ama. Tá vendo? Então, veja. Usavam um calendário solar para o cultivo? Sim, todos nós nos baseamos nas estrelas. Manu, não tem uma teoria que falam, gente, só corte o cabelo na lua crescente. Se cortar na lua minguante, o cabelo não fica legal. Você sabia disso, mano? Ah, eu vi que Já. ficava careca pra sempre.
se você cortar na lua cheia, seu cabelo vai ficar cheio, né, velho? Então, tem gente que segue essas coisas. Então, tem gente mesmo que só planta na lua nova. Olha, tem que mudar a lua, que é boa para plantar. Então, assim, então eles usavam esse calendário para seguir, né? A cultivar tudo que Tá. eles... Por isso que eu vejo aqui falando. Como é que tá a lua hoje para ver para a plantação? Exatamente. As escolas públicas, aos 15 anos, os astecas. Então, gente, os astecas entravam tarde, né? Nas escolas, aos 15 anos. A escola Teopoticali, melhor dizendo, Teopoticali, era uma escola de armas, artes e comércio. Usavam o número 20. Exemplo, nós usamos, né, velho? O número 20 era um número de símbolo para eles. Era como se fosse um simbolismo. Como, de Ô, repente, professor, nós... Oi. Era naval? Ou seja, ela é uma escola que ela tinha, você aprendia a utilizar as armas para a guerra, as artes, fazer esculturas e também o comércio. Te ensinava você a ser um bom comerciante, etc. E a escola Kamikake era funções sacerdotais, que você quisesse entrar no mundo dos sacerdotes, dos religiosos. Beleza? Então, temos dois tipos de escola, a Teopoticali e a Kamikake. Professor, eu preciso decorar esses nomes? Não, eu dou os nomes, eu preciso entender o que significa cada um. Teopoticali, armas, artes e comércio. Kamikake, função sacerdotais religiosas. Pois bem, então, como eu falei, eles usavam o número 20 como número de simbologia para eles, né? Pois bem, vamos lá. Agora eu tenho um pouco de mitologia. Vejam comigo. Aqui eu tenho Ometecutli, né? Que é um deus. Aqui eu tenho Quetzalcoatl e Testatlipoca. Então, ó, eu tenho 3 deuses. Aqui, Ometecutli, que é o deus da criação. Tem o Quetzalcoatl e Testatlipoca. Então, veja. Quetzalcoatl, é que às vezes engancha também. Quetzalcoatl, um benfeitor da humanidade, que não se dava bem com Testatlipoca e que exigia sacrifícios, brigavam. Quetzalcoatl foi expulso do paraíso e falou que um dia iria regressar. Então ele vai embora numa jangada, né? Vai embora numa jangada. Vejam só. E um dia que ele volta, uma embarcação, uma jangada não, uma embarcação, ele vai embora do mundo dos deuses e fala, um dia eu vou regressar. Pois bem, e ele regressa. Mas vejam só, o regresso dele, ele é confundido, porque vocês verão aqui comigo agora. Então vejam, eu tinha Ometecutli, que era o deus maior, e tínhamos outros deuses, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. Tezcatlipoca queria sacrifícios, né? E Quetzalcoatl não gostava disso e foi expulso do paraíso e falou que um dia iria voltar. Vem comigo. Registro de dominação, sacrifícios de animais e humanos. Ou seja, eles sacrificavam, porque, gente, a mentalidade daquele povo, eles achavam o seguinte, se estamos tendo má colheita, os deuses estão tristes, temos que sacrificar sangue, coração para os deuses, entendeu? Eles davam esse sacrifício para os deuses. Gente, será que é assim que vai voltar a prosperar a agricultura? Você matando o outro? Não. Então, acreditavam no fim do mundo e faziam sacrifícios para os deuses no topo da pirâmide. Diga, meu brother. Me lembrava de um filme assim. Exatamente. Acho que foi o ano passado que o professor... Exatamente. Tem um filme que até com Mel Gibson, né, que eles vão lá para o topo da pirâmide e aí eles começam a ver uma embarcação chegando e eles acham que é Quetzalcoatl. E não é, eram os espanhóis. E aí eles começam a tratar bem, que falam, Deus, nosso Deus voltou, Quetzalcoatl. Por quê? Os espanhóis, cheios daquele armamento, de botas, chapéus com penas, falou, olha, é Quetzalcoatl. Mas quando ele viu que esse Quetzalcoatl, que eram os espanhóis, só que não sabiam onde tem a prata, ouro, prata, aí os caras começaram a desconfiar, rapaz, esse cara aí não é Quetzalcoatl, não. Esse cara é um bandidão, está querendo roubar a nossa riqueza. Entendeu? Então vejam, olha aqui, Matheus Souza.
Guerras Floridas, 1450, século XV. Fome seca. Os deuses, fome de corações. Melhores guerreiros lutavam e o vencedor ganharia o prêmio da morte. Ah, professor, mas por que quem venceu vai? Porque era uma honra morrer pela civilização. Meu Deus. Era a mentalidade deles. Exatamente. Era a mentalidade do povo asteca. Então, a cada luta que eles faziam, quem ganhava Era sacrificado. morria. Quem ganhasse ia Porra, para velho. a morte. Então, me diga uma coisa, Matheus Souza. O cara tinha que ser muito homem para viver aí nessa época, hein, velho? Verdade. Tá vendo? Então, vem comigo. 1519, fim dos astecas. Montezuma II comparou o espanhol Hernán Cortés, olha lá que eu falei, com Quetzalcóatl, que retornou do exílio para cumprir a profecia. E os espanhóis foram recebidos como deuses. Danadinhos esses espanhóis, hein? Danadinhos, hein, Matheus? Querendo saber onde estava a prata, onde estava o ouro. Então, vejam. Não é? Começaram a conquistar com a ajuda dos inimigos. Professor, por que a ajuda dos inimigos? Porque os astecas, eles eram os bons guerreiros. Eram ou não eram? Eram bons guerreiros. Mas tinha a tribo de Matheus Souza, a tribo, deixa eu ver quem mais está aqui. A tribo de Gustavo Smith, de Leonardo, de Jadson, de Marcos Diniz, eram várias tribos e odiavam a tribo asteca de Matheus Carvalho. Então, Isso é inveja, professor. Exatamente. Quando Hernán Cortés chega e fala, meu irmão, vocês vão deixar esse cara ficar dominando vocês até quando? Eu estou com o meu exército aqui, armas de fogo, me ajudem a acabar com os astecas, que depois a gente comemora junto. E aí as tribos rivais caíram no conto dos europeus, ajudaram, derrubaram o povo astecas, mas depois os europeus falaram, meu irmão, saiu matando cada tribo. Certo? Então matou Matheus Souza, Matheus Jadson, matou todo mundo para os europeus dominarem essa região, dominarem a prata, né? As riquezas dessa região. Bom, então não esqueçam, olha aqui, não esqueça, essa parte de cima é o Império Azteca. O Império Maia é a Mesoamérica, Império do Meio. Então, como eu falei, os astecas ficam mais próximos ali do México, chegando na América do Norte, e a Mesoamérica, essa região aqui, de Honduras, Guatemala, essa aqui. E o Império Inca fica em que região? Alguém sabe me dizer? Alguém saberia me informar? 1 minuto. América do Sul. Não, fica na região andina. Sim, na região andina, dos Andes, certo? Então, galera, eu volto na segunda aula, já está acabando o meu tempo, e vamos falar sobre ele, sim, o povo maia. Beleza, galera? Então, é vapt-vupt, é o tempo de tomar uma água, comer um biscoitinho. Estou voltando na segunda aula, vamos falar sobre o povo maia. Tranquilo? Tamo junto. Beleza.